metodológicos, eles incluem tanto a pesquisa quanto a coleta e análise de dados. Eles incluem os procedimentos éticos de pesquisa, que envolvem seres humanos. Aqui nesse ponto aqui, na metodologia, quem for trabalhar com humanos, for trabalhar com pesquisa em pessoas, então você precisa ter uma autorização. No Instituto a gente tem um conselho de ética em pesquisa e tem também o nacional, né? Então você tem que se atentar a isso aqui para falar com o seu orientador, para vocês pegarem essas autorizações aqui, quem for fazer experimentos com pessoas, tá? Isso inclui muito educação, tá bom? Então a gente. Deixa eu passar aqui. Certo. Então aqui no, na metodologia você precisa escolher o tipo de pesquisa. Não necessariamente eu vou escolher uma pesquisa e vou. Então você vê, dependendo do que você vai trabalhar, você vai ver que sua pesquisa vai estar incluída em um determinado tipo de pesquisa, né? Então aqui é muito importante você colocar aqui na metodologia, principalmente quando se trata ainda de projeto, talvez no artigo nem tanto, mas no projeto você tem que esclarecer se a sua pesquisa é de natureza básica ou aplicada, como que a sua pesquisa se classifica em relação aos objetivos, se ela é exploratória, descritiva, explicativa, etc. Então aqui eu sugiro vocês deem uma olhada no, na aula 3, né? E aí vocês vão classificar a pesquisa de vocês de acordo com aquelas classificações que tem lá, tá? Que foram faladas lá. Então aqui você vai também indicar o método a ser pesquisado, né? O método de pesquisa, se a pesquisa é experimental, se ela é um estudo de caso, se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisação. Então isso você vai explicar e vai discorrer o porquê que sua pesquisa entra nessa área. Então isso aqui é um ponto muito importante aqui no projeto. Você precisa também estabelecer a população e a amostra, né? Definir como esse universo, a forma e como você vai selecionar a amostra. Bem, eu vou selecionar, minha pesquisa ao ver como a matemática está incluída, como a tecnologia na matemática está incluída aqui nas escolas do Bico do Papagaio, por exemplo. Então, qual que é meu universo? Meu universo são os alunos do ensino médio. Não, eu vou usar os alunos do ensino fundamental. Por quê? Por que você escolheu o médio em vez do fundamental? Ah, eu escolhi a escola, o 100 de Araguatins. Por que você escolheu o 100? Que eu acho que agora não é mais 100, né? Agora é CPM. Então, por que você escolheu essa escola? Por que foi essa turma? Tá certo? Então, isso aqui você tem que discorrer o porquê que você escolheu esse pessoal. Ah, é porque é mais perto da minha casa. É um motivo, né? Ah, não, porque esses alunos, eles estão, lá tem computador. Lá eles têm um laboratório que a gente consegue fazer experimentos. Beleza, você vai escrever. É porque lá tem um laboratório, não sei o que e tal. Ah, porque eu te preciso de um aluno da zona rural, por isso que a gente escolheu a escola X, que fica lá no povoado tal. Tá certo? Então, isso aqui você vai descrever aqui o porquê que você utilizou aquela população para pesquisar. Determinar as técnicas de coleta de dados também é importante. Aqui você vai descrever as técnicas. Ah, eu vou utilizar formulário aberto, fechado, tá certo? Aqui você vai verificar as informações. Tem gente que faz questionário antes da pesquisa, faz a pesquisa e faz o questionário depois. Ou às vezes não utiliza, às vezes faz uma prova, né, para mensurar o que aqueles alunos aprenderam. E aqui depende muito do seu trabalho, né, de como é que você vai fazer essa técnica de coleta de dados. Aqui tem quatro, mas não necessariamente vocês podem se ater a essas técnicas aqui. A primeira é a pesquisa bibliográfica. Ela é considerada a mãe de todas as pesquisas, né? Então aqui a gente já falou um pouco agora anteriormente, que são a pesquisa em fontes bibliográficas, trabalhos escritos, etc. Depois a pesquisa documental, você vai, às vezes dependendo da pesquisa, você vai ler documentos. Isso aqui é muito útil em pesquisa história, né? Pesquisa na área da história, você vai lá, você vai na biblioteca, você vai lá, por exemplo, você vai num. O cara vai pesquisar alguma coisa de política, ele vai lá no Senado, vê a biblioteca do Senado, vai verificar todas as atas de documentos, né, para ver o que o pessoal fez naquela época que ele estava pesquisando, etc. A pesquisa eletrônica, que é muito utilizada hoje, acho que 100% de vocês irão utilizar essa pesquisa, esse tipo de pesquisa aqui no trabalho de vocês, que é utilizando sites eletrônicos, etc. Questionário também é muito importante, né? Questionário você
pode fazer com a presença ou sem a presença do pesquisador. Aí tem diversos tipos de questionário, né? O questionário a gente pode ter aqui, a gente pode selecionar três, mas novamente, você não necessariamente vai se ater a esses três aqui. Então, o primeiro são com as questões abertas, ou seja, as questões abertas eu faço uma pergunta e eu escuto o que é que o cara quer falar. A questão esse formulário aberto ele traz uma dificuldade muito grande, é quase impossível fazer uma análise estatística ali, porque cada um fala uma coisa, né? Então fica muito complicado a gente trazer isso numericamente. Então, às vezes um questionário aberto eu consigo fazer uma análise qualitativa daquela minha pesquisa. Já a fechada é eu faço uma pergunta e o cara tem que escolher entre uma lista de respostas, né? Pode ser ruim, muito ruim, bom, médio, excelente. Pode ser desse tipo. Você faz uma pergunta e fala para o cara escolher uma faixa. A vantagem dessa uniformização dos dados é que eu consigo trazer isso numericamente para a minha pesquisa, para o meu trabalho. Eu consigo fazer com que apresentar esses dados de modo numérico. E existem as mistas também, onde que também acho que é um dos mais comuns. Geralmente o cara bota algumas questões de múltipla escolha e no final ele pede para a pessoa dar a sua opinião ali. E aí você só tem uma questão ali para você fazer essa análise qualitativa. O resto você faz análise quantitativa, tá bom? O formulário é o você, o pesquisador, que vai estar preenchendo. Então você senta ali na frente do cara que você vai entrevistar, você pergunta, ele responde e você vai anotando. O questionário, o próprio entrevistado que vai responder, né? Aquele questionário online que ele vai lendo e vai marcando. Tá? A vantagem do formulário é porque você tem certeza que o cara respondeu. O questionário não. O questionário, às vezes, você manda um link, você espera o cara responder, e aquela coisa, você meio que não tem muito controle ali de quando as pessoas vão responder, tá certo? Então, a depender do seu tipo de pesquisa, é melhor você fazer um formulário ou, às vezes, um questionário. Se você vai fazer naquela sala que você naquela turma, então você senta ali com o cara, vai perguntando e vai anotando. Então você já tem ali o controle, já está tudo. É mais fácil depois a organização, tá? A gente também tem a entrevista, que ela é uma técnica alternativa de coleta de dados. Então a entrevista você vai fazer ali um diálogo. Você começa a perguntar e você vai ouvindo o que a pessoa vai falando até você tirar suas conclusões. Aqui tem vários tipos de entrevista, né? Que vocês vão dar uma lida aqui e vão ver que tipo seria o melhor, né? Tem informal, em grupo, orientada, semi-estruturada, etc. Esses são os tipos mais conhecidos de entrevistas que a gente pode estar fazendo para coletar dados. Existe também uma técnica muito importante que é a observação. Eu acho que todos vocês, principalmente os que fizeram licenciatura, fizeram observação no estágio. Observação é o quê? Eu vou lá, eu estou estudando uma turma, eu vou lá para aquela turma, vou ficar lá, calado, só observando. Não vou fazer nada, não vou fazer pergunta. É importante você não se inclua naquele ambiente, né? Então você vai lá, fica ali no seu objeto de estudo só observando. Essa é a ideia e tirando a sua. Né? Então a ideia aqui é você ver, ouvir e examinar os fatos e os fenômenos que você pretende investigar, tá bom? Certo. E a partir daqui a gente também tem outra etapa do nosso trabalho, tá? Você vai apresentar as técnicas que são utilizadas, que serão utilizadas no seu projeto. Então você vai botar aqui, nessa parte. Quanto à abordagem, meu trabalho é isso, isso e aquilo. Os objetivos do meu trabalho, ele segue tal, tal, tal. Os procedimentos e os métodos coletados. Neste trabalho, iremos utilizar entrevista, assim, assim, assado, para fazer isso. Iremos utilizar observação nesse ponto e tal, e tal. Então, é isso que vocês vão fazer nesse esqueleto do trabalho de vocês, tá? Depois a gente vai ter aqui, para finalizando aqui, a gente vai ter os aspectos éticos, né? Que eu já até falei um pouco na frente, que às vezes, dependendo do seu, do seu trabalho, você precisa ter, ter autorizações de autoridade para você pesquisar naquela área. Por exemplo, pessoas com doentes mentais, prisioneiros, né? Você vai numa cadeia, você precisa de uma autorização para não expor aqueles indivíduos assim, a um risco desnecessário, né, expor o problema deles para a sociedade. Então, às vezes, você vai trabalhar com crianças, adolescentes, né? Então, tudo isso você precisa ter uma, uma ética
para que o direito deles não seja violado, tá bom? Exemplos que a gente pode estar utilizando. Você pode ter um termo de consentimento, você pode redigir esse acho na internet, só pesquisar termo de consentimento pesquisa, é que aquele estudante, aquele professor, às vezes aquele cara que está na cadeia, ele escreva, eu estou ciente da pesquisa do fulano e tal, e tal, e tal, tá certo? O que vocês acham muito da internet? É importante que tenha isso aqui. Lembrando que se quem for trabalhar com alunos em idade escolar, né, menor de 18 anos, você precisa do termo de consentimento dos pais, tá? É muito importante isso aqui para evitar problemas futuros. Termo de preservação de dados, esse aqui às vezes é quando às vezes a gente vai trabalhar com uma pesquisa grande que envolve várias pessoas, então você faz um termo ali para que ninguém está disponibilizando os seus dados aí à toa, né? Termo de confidencialidade e anonimato dos indivíduos, às vezes dependendo da pesquisa também a gente precisa desse termo. Lembrando que tudo isso aqui vocês acham tudo na internet, tá? Só fazer uma pesquisa aí, vocês vão encontrar muitos modelos. Então você pega o seu, todo mundo assina. Geralmente não precisa ter muita formalidade, tipo reconhecido em cartório e etc. Basta ali a assinatura em punho das pessoas, né? Bibliografia. Você precisa citar a bibliografia sempre no final do seu trabalho, de acordo com as normas oficiais. Então, você vai citar o trabalho. Todo trabalho que você usou, você vai citar aqui, você vai citando lá no referencial teórico, e você coloca aqui os créditos dos trabalhos, tá bom? Bibliografia é importante já no projeto. O cronograma também é uma parte muito importante do projeto. Aqui você vai dizer o que você vai estar fazendo em cada uma das etapas nos meses que vão seguir, né? Então aqui tem um modelo simples de um projeto. Ó. Então aqui, cronograma. Então aqui, os meses. Essa pesquisa minha aqui, ela vai durar 12 meses esse trabalho. Então eu vou ter aqui o mês 1, 2, 3, 4 até o 12. Então aqui eu vou estar dizendo, aqui são as etapas que eu vou fazer. Ó. Reformulação do projeto, mês 1. Leitura bibliográfica, 3 meses. 1, 2, 3. Veja que eu não necessariamente preciso terminar uma atividade para começar outra. Eu posso estar fazendo atividades em paralelo. Tá? Então, aqui, coleta de dados no campo, também foram 3 meses. Ó. Então, ele pegou o mês 3 ao mês 5. Veja que ele iniciou a coleta ainda na leitura bibliográfica. Estava ali fazendo uma transição. E ainda quando ele já estava finalizando aqui a leitura de dados, ele já começou a analisar esses dados. Demorou mais 3 meses de analisando os dados. Depois ele fez um relatório. Aqui é para fazer, né? Esse aqui é um projeto, aqui é no futuro. Ele fará um relatório. O relatório do sumário provisório, então aqui 2 meses. Já iniciou aqui, ó. Terminando a análise de dados, já começou a fazer o relatório. Já começará a fazer o relatório. Depois a revisão será no mês 9, então tá aqui, ó. Né? E aqui ele já deu um tempo, ó. E também outra coisa que vocês não precisam fazer, aqui é revisão do texto e redação definitiva. Veja que essa etapa ela é feita aqui no mês 11, só que eu pulei a atividade aqui, ó. Então, não necessariamente precisa ser na ordem, que é você que vai definir, tá bom? E no final a defesa vai ser lá no mês 12, tá bom? E no final, e é muito importante também aqui na parte do projeto, é você definir o orçamento, né? Então aqui você vai dizer os gastos com a pesquisa, por exemplo, o que que é despesa, quanto que você vai ter com despesa de pessoal, custo de material e outros. Isso aqui é muito importante, principalmente em trabalhos que vão concorrer a bolsas, né? Então você precisa ter um orçamento bem definido do seu trabalho para poder tentar algum tipo de financiamento. Bem, pessoal, então essa aula aqui a gente vai finalizar por aqui.